NBIT11, o novo ETF da Nubank e o primeiro do Brasil a utilizar contratos futuros. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Vamos olhar um pouquinho aqui do novo produto da NuAsset. Pega justamente aqui a exposição ao Bitcoin através de contratos futuros. E já comenta aí para mim qual ETF que você usa para se expor ao Bitcoin, se faz autocustódia ou se compra Coin11, que eu sei que o pessoal sempre comenta que tem. Então, de forma geral aqui, a gente vai dar uma olhada no ETF, na solução que ele apresenta, fazer alguns comentários aí importantes para você ficar atento nesse produto bem específico. Estou olhando aqui primeiro o material publicitário que eles já oferecem, sendo bem direto ao ponto, eles mostram aqui algumas formas diferentes de você se expor ao Bitcoin. Então eles vão apresentar aqui diversas formas, vão apresentar fundos ativos, que são aqueles com altas taxas de administração, altas taxas de gestão aqui, né, no cantinho, tem as opções que vão ter algumas vantagens e desvantagens, fazer exposição direta a contratos futuros lá na CME, lá nos Estados Unidos, e depois vai trazer aqui os pontos principais, tá? Que o pessoal acaba fazendo um pouquinho mais. Então, custódia de negociação spot em exchanges, usar a Binance, por exemplo, corretoras cripto, especificamente, autocustódia, que é quando você mesmo está guardando aí as suas próprias cripto, sempre trazem aqui, né, os diferenciais e as desvantagens e riscos, enfim. E aí eles comparam, acho que para o nosso vídeo mais importante são esses dois, essa comparação desses dois caras, ETFs spot de Bitcoin, como por exemplo quase todos que a gente tem hoje, a maioria é spot, ou seja, mercado à vista, no fundo, né, a gestora ali de alguma forma está gerindo os Bitcoins para você, e também agora tem essa opção aqui com ETFs de futuros de Bitcoin, então você não precisa necessariamente ter o ativo, nem você nem a gestora. Essa aqui no caso é a desvantagem que eles colocam aqui no material publicitário, mas as vantagens, segundo eles, é porque é regulado e o gestor mesmo é responsável pela compra e venda daqueles contratos futuros. Eu vou falar bastante disso, tá? Negócio meio técnico, mas vou dar uma comentada aqui depois nisso aqui. A maior vantagem que eles falam aqui é a alta liquidez dos contratos futuros. Apesar de que hoje em dia tem muita liquidez no mercado à vista também, né? A gente olha hoje em dia nas exchanges principais, é bem tranquilo e a tendência é ficar cada vez mais líquido. Mas tá bom. O que tá bom também é você deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos e análises como essa. Não te custa nada e você me ajuda muito. Então aqui eles explicam um pouquinho o que é um ETF, é um fundo negociado em bolsa, e aqui eles falam um pouquinho sobre os contratos futuros de Bitcoin. Falam um pouquinho sobre a alta negociação que está tendo lá na B3, e a exposição desse ETF é diretamente nos contratos futuros da B3, tá bom? Não é da Nasdaq, da CME, de algum outro lugar, não, é da B3 mesmo, ele vai comprar e rolar os contratos futuros. Aqui ele já apresenta um pouquinho das taxas globais aqui de gestão, basicamente, que o fundo apresenta. Aqui está escrito 0,50 até 1 bi, podendo chegar até 0,30 acima de 5 bi. Olha, pelo que eu me lembro, não tem nenhum ETF de Bitcoin com 5 bi de patrimônio líquido atualmente, tá? Sim, acho que, enfim, eles botam o que eles querem, não tem problema nenhum. Mas na minha opinião, esse ETF deveria estar saindo com 0,35 de taxa de administração já na largada agora. Depois eu vou explicar o porquê que eu acho isso, tá? Bom, e aqui começa um pouquinho da polêmica que, na minha opinião, não tá tão claro assim em relação ao material publicitário e também a cesta comprada ali pelo ETF. Certamente as coisas vão se esclarecer aí no médio e longo prazo, mas isso aqui é, na minha opinião, um risco. Você pensa em comprar esse produto, essas questões que eu vou começar a falar agora precisam estar muito claras e respondidas para você antes de você tomar uma decisão. Para mim, por exemplo, não está claro, então não quer dizer que eu comprei nem que eu venderia, mas eu não compraria antes de ter essas respostas, tá certo? O que eles colocam aqui? Basicamente um ETF de Bitcoin Spot, aquele no mercado à vista, que são os mais comuns que a gente já tem hoje em dia, ele vai fazer 100% da compra, um investimento direto em Bitcoin. Então ele vai lá, o ETF mesmo vai comprar Bitcoin, vai fazer uma custódia, fazer algum tipo de exposição física ou cuidado digital disso, e beleza, você vai pagar lá a taxa de administração para a gestora que fizer isso. Legal. O que eles trazem aqui em relação ao portfólio de ETFs de Bitcoin, de futuros no caso, como o NBIT11? Então, aqui é um pouquinho diferente, tá? Eles vão fazer aqui 100% da margem ali do patrimônio líquido daquele ETF com uma exposição financeira em futuros de Bitcoin pela B3 e vão fazer ali, aparentemente de forma paralela, um investimento em títulos do governo. É como se eles estivessem investindo no CDI e usando essa margem para comprar contratos futuros de Bitcoin para bater ali o patrimônio líquido do fundo. E aí provavelmente ele vai ficar pagando os ajustes, né? Se sobe ou se desce ali no dia seguinte, né? O mercado futuro tem os ajustes. O que na teoria, então, nos mostra que esse ETF ele
tende a entregar a performance do Bitcoin adicional a uma taxa de juros do CDI. Mas cuidado, isso é o que tende nessa única foto, e aí que né, abriram algumas perguntas que não estão respondidas na minha opinião. Então aqui, por exemplo, a gente tem o retorno acumulado do índice, eles comparam aqui tanto o índice brasileiro aqui que está fazendo a referência aqui do preço do Bitcoin, enfim, versus o preço do Bitcoin lá da Nasdaq, está dando praticamente a mesma coisa, e aqui já começam as dúvidas, né? Porque o índice em si, ele está fazendo aqui a compra de um contrato futuro de Bitcoin com vencimento mensal mais próximo de todos. Então, os contratos futuros em si, eles seguem tranquilamente o preço do Bitcoin, tá? Isso não tem problema, isso não tem dúvida. Essa exposição, vamos dizer assim, ao percentual e às variações, você vai ter, tá? Tranquilo. Mas não está claro aqui em relação àquela taxa de juros, porque isso muda tudo. Se tem a taxa de juros embutida, ou seja, se você está ganhando Bitcoin mais CDI, vamos dizer assim, um pouquinho menos do CDI, tá? Porque vai ter uma corrosão ali na rolagem dos contratos futuros, é uma coisa totalmente diferente. Mas até agora não está claro isso. Eles mostram um pouquinho aqui dos preços do Bitcoin calculados pela Nasdaq e também reforçam aqui como o contrato futuro do Bitcoin é relevante, com muita negociação aqui na B3. Olhando novamente aqui para o ETF, ele está sendo lançado agora, tá? Então naturalmente não tem algumas respostas. Se alguém aí da Nubank está assistindo e quiser depois esclarecer esses pontos, fica aqui o meu compromisso de reiterar, deixar o espaço aberto aqui para esses pontos ficarem mais claros. Uma outra coisinha não está atualizada ainda. Certamente nas próximas semanas a gente vai ter mais clareza desses detalhes. Mas aqui, por exemplo, na cesta atual que o ETF já comprou, né? Tem mais ou menos aqui 5 milhões, né? O patrimônio líquido não atualizou ainda. Eu estou gravando na sexta, dia 22 de agosto. Eles estão apenas aqui com os contratos futuros de Bitcoin comprados, tá? Então ele tem 799 contratos de BitQ aqui, vencimento 25, mas não tem nenhum título público, por exemplo. Então aqui tem aquele ponto que eu estou levantando, né? Será que tem a taxa de juros embutida ou será que não tem? Aqui nas características do fundo não deixa claro, tá super genérico. E aqui a gente tem um pouquinho das informações aqui mais específicas. O ticker é NBIT11, da NuAsset. O BTG vai fazer a formação do mercado, arbitrando ali entre o ETF e os contratos futuros. A taxa de administração aqui 0,50, no máximo 0,60. A liquidez é D mais 2. Balanceamento quadrimestral, acho que faz pouca diferença aqui. E o imposto de renda aqui vai ser 15% no ganho de capital. Esse ETF não paga dividendos, tá certo? Esclarecem um pouquinho das taxas em geral e não reforçam novamente aquela questão dos juros embutido. Então, só para explicar um pouquinho para você como é que funciona os contratos futuros. O contrato futuro, basicamente, pelo menos aqui da Bolsa, ele tem um vencimento. Então, aqui na B3 a gente agora tem o BIT, que é o contrato futuro de Bitcoin, e ele tem aqui um vencimento mensal, tá certo? E o que acontece quando um contrato futuro vence? Ele simplesmente é liquidado ali pela própria B3, né? O dinheiro meio que volta para sua conta, se você está ganhando, se você está perdendo vai ter um débito, mas você tem como não fechar essa operação. E o que você faz? Basicamente se chama a rolagem dos contratos futuros. Então é basicamente você vender o atual e comprar o do próximo mês. E aí você pode ficar fazendo isso meio que para sempre, né? Pagando as diferenças e assim por diante. Isso aqui se chama aqui, tem uma operação estruturada para você fazer isso aqui automático, né? Tem um outro contrato futuro para isso, é o BT1. Você compra esse contrato e no dia da troca ele vai vender o atual e comprar o próximo para você. Isso aqui é bem técnico, bem avançado, não é para pessoa física fazer, pessoa física que não manja muito, mas teoricamente é isso que o ETF está fazendo, tá? Então a gente olha um pouquinho dos resultados aqui mais recentes que a gente tem do contrato futuro de Bitcoin aqui, justamente o BIT, um contrato mais recente, né? Agora é o BitQ25, comparando com o BTC-BRL, Bitcoin em dólares e o dólar aqui, a gente percebe que existe uma grande similaridade aqui entre os preços, tanto dos contratos futuros em relação ao preço do Bitcoin em reais, ou seja, você está exposto ao dólar, porque o Bitcoin em dólar nesse período ele ficou mais barato, então a rentabilidade do dólar fez com que o Bitcoin em reais subisse um pouquinho mais, tá? Claro que não é totalmente perfeito, se você quiser fazer aquela clássica indexação, eu tento mostrar aqui, né? BIT 1, ponto de exclamação, tá pegando sempre o primeiro contrato futuro, dividido aqui por BTC BRL, aí você deixa aqui sem a visualização e pronto. Basicamente a gente tem aqui a indexação, né, divisão entre os contratos futuros de Bitcoin e o Bitcoin em reais à vista, calculado. E a gente percebe que tem aqui uma grande paridade, né? Eles estão em linha reta, quer dizer, em alguns momentos um está mais barato, em alguns momentos o outro está mais caro, mas no geral eles são muito bem arbitrados, não estão descolados nem nada disso. Então, os futuros de Bitcoin por si só
são bem líquidos, bem tranquilos nesse sentido. Até olhando aqui um minuto, por exemplo, extremamente líquido, bem tranquilo, book cheio. Até porque, se não me engano, isso aqui são nanocontratos, né? Então é para até mesmo a pessoa física consegue comprar isso aqui de forma muito fácil. Margem baixa, assim por diante. Não que você deva ficar fazendo isso, né? Só para demonstrar um pouquinho do que esses produtos financeiros são. Então, por que eu tô com aquela dúvida ainda sobre a taxa de juros estar embutida ou não? Primeiro, porque não está claro aqui no material publicitário, né? Parece que aqui eles colocaram que vai ter um investimento direto nos títulos do governo. Beleza, tá escrito aqui, mas em mais nenhum lugar, então não tá claro para mim. Pessoal, eu também sou ser humano, tá? Não tenho todas as respostas do mundo. Faz parte a gente não saber tudo. E o que acontece com os contratos futuros é que eles vão vencendo, tá? Então eu peguei o exemplo do dólar aqui, que o do Bitcoin é praticamente a mesma coisa. Como tem vencimentos mensais, os códigos aqui são praticamente os mesmos. Tanto é que agora a gente só tem o BitQ25 e o BitU25. Eu tentei achar o V, o X e o Z, não achei ainda. Não consegui puxar ali no TradingView. Mas de qualquer forma, os vencimentos vão acontecendo e ele vai girando, ele vai rodando. E qual que é o meu ponto? Quando tem essa rolagem ali dos contratos futuros, você compra no primeiro dia, até o último, a tendência é que tenha uma taxa de juros embutida, que você tem que pagar os juros para poder comprar aquele contrato. Então, mesmo que os títulos estão investidos em tesouro, títulos públicos, esse dinheiro do fundo, perdão, ainda assim, na rolagem, pode ter uma certa corrosão dessa taxa de juros. E pode ser que você fique exposto apenas ao preço do Bitcoin, aqui em reais a gente fala, tá? Isso aqui é em dólares, mas querendo ou não, você está olhando em reais porque o dólar está influenciando. Ou melhor, né? Em reais mesmo, né? Olha só quanto é que tá aqui o Bit1, 613 mil, né? Tá certo. Então, como eu sempre falo, você tem que pegar o caso, quando você não sabe a resposta clara, né? Você tem que pegar o caso que não vai te entristecer. E nesse caso aqui, a sua expectativa tem que ser que esse ETF te entregue a performance do Bitcoin em reais. Ah, Anthony, se entregar uma taxa de juros a mais, ótimo, você vai estar com uma vantagem. Mas, nesse momento, eu não tenho a clareza e a segurança para afirmar isso aqui. De novo, tem um espaço aberto aqui para no Asset esclarecer isso. Logo que pudermos, eu posso reiterar e comentar com mais clareza para vocês. E claro, se você gosta dessas análises e quer análises recorrentes de mercado, um suporte muito mais próximo meu e ainda carteiras recomendadas de bônus aí, tanto para crescimento ou para renda passiva, tem nossa plataforma aqui de análises recorrentes e ainda você leva junto o capital certo, nosso manual prático de ETFs e investimentos e todos os outros produtos que a gente lançar. Nesse ano tem várias coisas chegando que vão estar inclusas aqui nessa assinatura. Então, se está interessado, clica no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e está tudo lá explicado. Bom, eu não vou avaliar especificamente o Bitcoin aqui, porque é um ativo que eu falo muito aqui no canal. Vou deixar recomendado um vídeo recente, quando ele atingiu 124 mil dólares, para você dar uma olhadinha, que lá eu analiso mais detalhadamente. Mas eu queria comentar um pouquinho sobre os ETFs em geral de Bitcoin que já tem aqui, para a gente tentar posicionar aqui o NBIT11 em relação aos seus concorrentes. Então, basicamente, a gente tem bastante solução já de ETF de Bitcoin no Brasil. Isso é muito bom porque está criando e gerando concorrência, mas isso gera uma certa confusão aí na cabeça dos investidores que não entendem muito as diferenças. Então, de forma geral, você tem que procurar aqui um ETF com a menor taxa de administração possível, sim, mas que você não tenha muito spread ali, falta de liquidez ou ineficiências gerais, tá? Geralmente a taxa de administração ela impacta pouco, principalmente frente a ativos que se valorizam muito ou que são muito voláteis como o Bitcoin. Mas claro, ninguém gosta de ficar pagando taxas em geral. Por que eu falei antes que eu gostaria muito, né, na minha opinião, o NBIT tinha que sair já na largada com 0,35, por exemplo, de taxa de administração? É porque recentemente, com esse aumento aí de lançamentos de ETFs de Bitcoin, as taxas começaram a cair. Então lá atrás era mais de 1%, por exemplo. Depois começou a ficar 0,70% e agora a gente já tem opções com 0,40% e 0,39% de taxa de administração total, né? Global, com tudo, com ETF de dentro, de fora e assim por diante. Hoje a gente tem aqui o HODL 11 da Investo e o EBIT da Empíricos. São as opções mais baratas nesse momento no mercado brasileiro aqui de ETFs, tá? Então, você tem que sempre somar as duas taxas. Então, basicamente aqui a gente tem um que é 0,40 e outro que é 0,39. O HODL 11, se eu não me engano, estava até mais barato, mudou recentemente, ou se eu não me engano, está muito próximo de mudar. A taxa aqui do ETF era 0,20, mas era só por um momento, enfim. Novamente, você não precisa focar muito na taxa, tá? Não é isso que vai deixar você rico. Qualquer um desses aqui, se te expor de forma segura, com liquidez tranquila, de instituições sólidas, que todas elas são sólidas, já vai ser muito interessante, de forma praticamente igual. Agora, por que eu digo novamente
deveria ser 0,35 para ser mais barato do que esses dois que já existem, né? Quando você lança um produto novo, você tem que tentar se destacar por aquilo que é possível. Então, vamos lá, né? De novo, não tá claro para mim se o diferencial ali das taxas de juros ou se a taxa embutida ali no contrato futuro vai rentabilizar Bitcoin mais CDI. Não ficou claro para mim. Se for isso, ok, é normal cobrar uma taxa mais alta justamente por entregar uma rentabilidade maior do que os concorrentes. Afinal, os concorrentes entregam Bitcoin. Se você entrega Bitcoin mais taxa de juros, faz parte de cobrar um pouco mais. Eu entendo isso. Você está dando uma vantagem, vamos dizer assim. Mas como não está claro, estou considerando aqui que ele vai render basicamente o preço do Bitcoin, o preço dos contratos futuros, que é muito próximo do preço aí do spot, né? Praticamente igual. Vou colocar aqui em termos mais práticos, né? Então não tem por que você lançar um produto que já é praticamente igual aos outros, mais caro. Você pode lançar um igual se ele for mais barato. Aí sim, acho que faz mais sentido para o investidor. Novamente, deixa aqui o espaço aberto para esse esclarecimento, porque se for realmente CDI mais Bitcoin, esse produto pode revolucionar os ETFs aqui, criptos e de Bitcoin aqui do Brasil. Claro, mesmo que tiver essa taxa de juros, tem que ver na continuidade se essa rolagem dos contratos não mata um pouquinho essa rentabilidade, tá? Mas aí fica o meu compromisso de acompanhar nos próximos meses. Se vocês tiverem interesse, né, comenta para mim se vocês querem, pra gente ver o desempenho disso, se ele realmente está vencendo o preço do Bitcoin por conta desses juros, desses investimentos, ou se na real ele vai render praticamente a mesma coisa, só com uma taxa um pouquinho maior. Comenta para mim se vocês querem. E claro, tá aqui recomendado então o vídeo com muito mais detalhes sobre o Bitcoin, agora que ele bateu 124 mil dólares recentemente, para você ter essa atualização também. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.